Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá, bom dia. O Arena Alterosa está no ar. Hoje a gente vai falar de Copa Alterosa Sub-20, do Tupi e também um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Aqui no estúdio comigo está o Marcelo Enes, que é da Copa Alterosa, o organizador, e também o Luiz Augusto, que é o preparador físico do Tupi. Vamos começar então, tudo bom, gente? Obrigada, bem-vindos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Augusto. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Augusto, primeira vez aqui no Arena, né? Estreando. Estreando. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar então falando de Copa Alterosa Sub-20, que está na 6ª rodada, né, Marcelo? É a última rodada antes das quartas de final. São 12 equipes que estão participando e as 2 melhores de cada grupo vão para as quartas de final. Como é que está o nível técnico desses jogadores? Como é que está o andamento do campeonato, da Copa? Tá bom. As equipes se prepararam muito bem, né, para essa competição. Tem equipe que já vem trabalhando 60 dias antes do início da competição. Isso aí foi importante para elevar, né, o nível técnico e a qualidade das equipes. As equipes vieram se preparando também ao longo da competição, reforçando as suas posições mais carentes. E a gente pode comprovar isso através do nível, né, de pontuação. A gente até vê aí no ar, né, as imagens dos gols. As equipes estão com a pontuação muito justinha umas das outras. São 12 equipes. Tem até agora, nós chegamos na 6ª rodada, só tem 2 equipes que estão sem chances de classificação para essa fase de quartas de final, que é a equipe do Leopoldina de Bicas e o Tibério de Guarani. As outras 10 equipes estão brigando por essas 8 vagas, para esses confrontos de quartas de final. Então, assim, a expectativa nossa vem sendo superada a cada rodada e a gente acredita que esse trabalho que tem sido feito pelas equipes, pelas comissões técnicas, vão render frutos para os garotos da região. Agora o Marcelo falou de preparação, o Luiz Augusto entende. É diferente essa preparação do Sub-20, imagino que seja, né? Qual que é a diferença do Sub-20 para o profissional, no caso do Tupi? Basicamente o trabalho profissional, né, consiste o trabalho em si, é a profissão deles. Então a dedicação exclusiva ao futebol, né? A gente mesmo, os garotos Sub-21, eles têm, às vezes, o estudo, a profissão deles, né? E tem o campeonato como uma situação à parte da vida profissional. Então, é diferente, sim. Apesar da idade, o jogador tem um trabalho diferenciado, né? A cobrança muito maior, a exigência, e assina o contrato profissional. Então, é dedicação exclusiva ao esporte. Ô Marcelo, você estava me falando, tiveram inclusive até atletas, né, que estão jogando na Copa Alterosa que foram chamados para... É verdade. A Associação de Árbitros, a gente acabou de acertar um contrato com o jogador Mauro Galvão, que foi atleta profissional, jogou no Vasco, no Internacional, no Botafogo, jogou na Seleção Brasileira, disputou Copa do Mundo e ele tem vindo acompanhar umas partidas da competição. Ele já está levando 3 atletas da equipe de Argirita para passar um período de testes no Vasco. Nós estamos em avaliação com o goleiro da equipe do Aimorés Tiradentes também, para poder estar indo para o Vasco passar esse período de testes. Então isso para nós está sendo muito importante, porque está valorizando, né, o nosso futebol local, nosso futebol regional e as categorias de base, né, que é essa transição profissional. A gente sabe que nem todos vão conseguir êxito, mas alguns, né, obtendo essa oportunidade de estar já fazendo teste na equipe grande, isso é muito bom para nós e para as equipes, né? O Tupi aproveita muito, né, Augusto, atleta que vem da categoria de base? Sem dúvida, isso é muito importante, até mesmo para a cidade, para a região, a importância do trabalho na questão social, e sempre o Tupi sempre está garimpando nesses campos. A gente faz alguns amistosos na preparação, né? No campo do Tibério mesmo, a gente já fez alguns jogos lá, e sempre observando os atletas jovens, promissores, que sempre aproveita um ou outro. Inclusive o Danilo, que jogou na seleção, ele é de Bicas, né? O lateral direito. Sim, um jogador aí que já conquistou, né, um espaço grande no mercado mundial aí do futebol.
e voltou agora para a seleção depois de 3 anos, se eu não me engano. E sim, é da nossa região, é um orgulho para a nossa região. Das matérias que eu já fiz lá no Tupi, uma vez o pessoal comentou comigo que tinha muita mãe de jogadoras e jogador mesmo que mandava vídeo dele jogando, né, do filho jogando, e o Tupi acabava chamando para um teste. Ainda tem isso? É muito comum? Sim, é muito comum, acontece bastante do pai, o próprio aluno, atleta, né, chegar na porta do clube com um padrinho ou não e procurar, pedir uma oportunidade, né, a gente sabe que é o sonho de muitos aí, chegar ao futebol profissional e, na medida do possível, a gente consegue encaixá-lo na categoria de base, procura pelo menos dar uma chance, né, de observá-lo. Mas isso é divulgado, assim, o pessoal pode mandar? Ou... Não, a gente procura fazer isso, senão vai fazer uma fila enorme lá. 500 mil pessoas lá. Conta A gente procura. O ano passado, o Tupi disputou o Sub-20, o regional conosco, ele foi vice-campeão. Perdeu a final aqui para a seleção de Cataguases, em Santa Terezinha, nos pênaltis, e 5 atletas dessa equipe foram promovidos ao profissional, né? A gente não sabe, assim, que pé anda, né, esses atletas, mas o Tupi conseguiu, né, profissionalizar 5 desses Abre garotos. A porta, né? Exatamente. Agora vamos falar de outra diferença aqui, né, que a gente está falando de Sub-20, profissional, questão do gramado. O gramado é muito diferente, dá essa diferença para o campo, né, do profissional, esses campos agora do Sub-20? Assim, existem vários tipos de grama, né? E as dimensões também dos campos da região, no regional, por não serem campos, né, que recebem partidas profissionais, às vezes eles não têm as dimensões que são exigidas pela FIFA, né? Hoje são recomendadas, acho que é 105 por 68, né, Augusto? Sim. Isso. E essa diferença do gramado também, um gramado preparado para receber jogos profissionais, um tipo de preparação todo, igual foi feito agora no nosso estádio. Então isso aí também, às vezes, influencia muito no desenvolvimento físico, né, do atleta no jogo. Aí o Augusto que pode falar melhor sobre isso. Falando em gramado, né, o Tupi voltou a jogar agora no estádio Marelênio, aqui em Juiz de Fora. Como está o gramado? O gramado foi todo trocado, né? Como é que está o gramado, Augusto? Bem, ele não se encontra 100% nas suas condições ideais, mas tendo em vista os campos que nós pegamos aí durante a competição da Série C, ele está ali no mesmo nível de muitos campos, então a gente sabe que ele pode melhorar, que vai melhorar, como sempre teve um excelente gramado aqui no nosso estádio, e a gente sabe o período de chuva dificulta muito, né, a recuperação do gramado e, se eu não me engano, faz 50 dias que ele foi trocado. Então havia a necessidade de jogarmos em casa, né? E houve uma mobilização da prefeitura, dos departamentos para ajudar e o campo estava, sim, em condições favoráveis ao jogo. Legal, gente, rapidinho que a gente vai para o intervalo. Só antes, dá tempo de mostrar, Gisele, os jogos da Copa Alterosa que vão ter esse final de semana? Tem jogo sábado e domingo na região, né, Marcelo? Isso. Então, depois do intervalo a gente mostra, a gente vai continuar falando do Tupi e também do Brasileirão. A gente volta já. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora sim, você vai ver os jogos que vão ter nesse final de semana da Copa Alterosa Sub-20 aqui no LCD. No sábado, o Berabinha joga com Matias Barbosa aqui em Juiz de Fora às 2h30 da tarde. Também no sábado às 2h30, em Tiradentes, o Aimorés enfrenta o Tibério. E em Eubanque da Câmara, o Edcar enfrenta o 15 de novembro. Sábado também 2h30. Tem mais jogo no sábado, né? Tem Santana do Deserto e Leopoldina em Santana do Deserto. E a seleção de Cataguases enfrenta o Ribeiro Junqueira em Cataguases também às 2h30 da tarde. E um jogo no domingo, que é em Argirita, o Independente contra o 15 de novembro. Esse 15 de novembro aqui é de Laranjal. Agora vamos falar um pouquinho do Tupi. Antes do Tupi, vamos ver os gols da rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A vitória do Verdão foi contra o Criciúma no Pacaembu, em São Paulo. O argentino Cristaldo marcou o único gol do jogo, o primeiro dele com a camisa verde. 1-0 Palmeiras, que respirou aliviado e empurrou ainda mais para a zona de rebaixamento o time de Santa Catarina.
O Grêmio pegou o Atlético Paranaense e venceu com este gol na cobrança de falta. Barcos matou no peito, girou e mandou para o fundo do gol. 1-0 Grêmio. O Fluminense empatou com o Figueirense em Florianópolis. No final do primeiro tempo, Everaldo abriu o placar para os catarinenses. Mas aos 39 do segundo, Cícero fez no rebote de cabeça. 1-1. Em Recife, o Santos saiu na frente contra o Sport. Arouca tocou para Thiago Ribeiro, que driblou 2 dentro da área e bateu cruzado. O Sport deixou tudo igual com Patrick e virou o placar com outro gol do lateral. No finalzinho do jogo, Patrick fez o terceiro dele, 3-1 Sport. Em casa, o Coritiba atropelou o Chapecoense. Aos 40 segundos de jogo, a bola sobrou na área para Robinho marcar. Em uma cobrança de escanteio, Martinúcio fez o rebote. No segundo tempo, Elber cruzou para Joel mandar para o fundo do gol. Final 3-0 Coritiba. O São Paulo venceu o Botafogo de virada no Mané Garrincha em Brasília. Aos 7 minutos de jogo, Allan Kardec colocou o tricolor na frente. Logo depois, o Alisson bateu escanteio e Zeballos igualou. André Bahia fez de cabeça e virou para o Botafogo. Souza igualou de novo e 4 minutos depois fez mais um. Virada do São Paulo. No finalzinho do jogo, o Pato ainda aumentou a diferença, 4-2. O Goiás pegou o Flamengo em casa e venceu. O gol da vitória saiu no segundo tempo com o atacante Samuel. E eu estou aqui hoje com 2 flamenguistas na bancada, né? Vamos começar falando desse jogo do Flamengo. Botafoguense, gente. Por favor. Botafoguense? Claro. Ô, Marcelo, achei que você era flamenguista. O Augusto é flamenguista. Eu tô meio até acanhado de falar que eu sou Botafogo, né? Mas... Então vamos começar falando do Flamengo, que estava indo mal, começou a ir bem, agora voltou a perder. O que está acontecendo? Verdade, o Vanderlei deu uma sacudida no grupo, chegou, retomou a confiança do elenco e conseguiram aí 5 vitórias. Agora, semana passada, já teve essa quebra de sequência diante do Grêmio e ontem o Goiás, né? Mas acredito que vai escapar, sim, do rebaixamento. O Marcelo, estão aproveitando aí né, que você é botafoguense, não sabia. Não, eu acho que foi pegadinha, né? Vai mudar de time? Tá pensando em mudar? De jeito nenhum. Como é que você acha que foi esse jogo aí com o São Paulo? A equipe do Botafogo ela ficou muito desestruturada com essa questão de salários atrasados, né, direito de imagem. Essa questão pesa muito. Para a gente que é profissional, a gente chega no final do mês, nós temos nossas obrigações. E com os atletas não são diferentes, né? Eles vivem a vida conforme a questão salarial. Então isso aí atrapalhou muito. O Botafogo teve muitos desfalques para essa partida. E, assim, o Botafogo vai brigar para não cair, né? Infelizmente... A gente quer botafoguense, meu pai deve dar cambalhota no caixão lá. Mas Botafogo, infelizmente, vai brigar para não cair. O meu pai era botafoguense, ele abandonou de uns anos para cá, desistiu. Eu era quando criança, agora eu sou só tupi. Eu também já abandonei, eu dei o uniforme do Flamengo pro meu menino, falei assim, meu filho, vai ser feliz, vai. Você é mais flamenguista ou mais tupi? Mais tupi. Mais tupi? Sim, tem que ser, né? Tem que ser, né? Você acompanhou o Flamengo, Marcelo? Acompanhei um pouco esse jogo ontem, que eu tava assim, vi um pouco Flamengo, vi um pouco Botafogo, né? Então, jogar fora de casa, principalmente lá em Goiás, sempre é muito difícil, né? Mas eu li que 95% do público era flamenguista. A torcida do Flamengo lá é muito grande, muito forte, né? Mas a equipe do Goiás, ela faz valer muito essa questão do mando de campo. E as dimensões lá também são absurdas, né, Augusto? Sim, a gente já jogou lá, um campo 110/70, difícil jogar lá. Gente, vamos falar um pouquinho agora, então, do Tupi, Série C do Brasileiro, né? O Tupi que vai enfrentar o Madureira, está se preparando, inclusive está se preparando agora. O Luiz Augusto já está atrasado para ir para lá. Como é que está essa preparação? Para enfrentar o Madureira, especificamente. Sim, tá um clima muito bom, agradável, um ambiente, né, do grupo, em todo o clube, a diretoria, todo mundo voltado para esse grande sonho aí que é o acesso, né, à Série B. A gente sabe que não tem nada conquistado ainda, mas a gente está no caminho certo. E como eu falei, agora com o retorno do Ademilson, já no jogo lá no Sul, trouxe uma confiança muito grande para o grupo. É um jogador que é o ídolo, né, do clube, que
traz uma motivação maior aos companheiros. O Ademilson estava afastado, né? Ele estava com uma lesão, ficou muito tempo longe dos gramados, voltou no último jogo contra o Mojimirim, que o Tupi venceu de 5-0, o Ademilson fez o último gol. Preparador físico Augusto, como foi esse trabalho com o Ademilson? Ele fez uma recuperação muito boa junto com o pessoal da fisioterapia. Então, mas a gente tem que destacar, sobretudo, a dedicação do atleta. É um jogador extraordinário em termos de dedicação, perseverança, e isso nos motiva muito a trabalhar, assim como todo o grupo, né, de trabalho. Então, trabalhar com esse jogador é fantástico. E essa questão da alimentação, que já me falaram que você é muito rigoroso com a alimentação dos atletas. Sim, a gente tem uma cobrança muito grande da nossa nutricionista, então a gente procura nas viagens, nas refeições no clube também, cobrar os atletas a se alimentarem no clube, porque o clube nos dá toda uma estrutura básica para se fazer futebol. Então a alimentação lá é muito boa, tem um departamento de nutrição que acompanha tudo isso. E os meninos do Sub-20, Marcelo, se preocupam com a alimentação ou é já se refrigerante? Preocupam. Não, eles já se preocupam, porque muitos desses garotos têm a esperança de estar sendo observado, né, por um olheiro, igual teve o pessoal do Guaratinguetá aqui em Matias Barbosa, observando os atletas numa partida que teve. Então eles sempre têm essa esperança e sempre procuram se cuidar. E como eu disse, as equipes se prepararam, eles estão se preparando. Você vai acompanhar as partidas, eles têm o treinador, tem o auxiliar, tem o preparador físico, tudo para poder dar uma qualidade melhor para os atletas renderem mais. Gente, beleza. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Desculpa tomar seu tempo aí, né, Augusto, que está fugindo um pouquinho do treino. Espero que isso não prejudique o Tupi. De forma alguma. Eu que agradeço a vocês o convite e vamos firme aí na luta. Mais uma vez, obrigada, Marcelo. Obrigado você, Juliano. Um abraço, foi um prazer conhecer o Augusto e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Gente, obrigada a vocês também que nos acompanharam aqui no Arena Alterosa. Até semana que vem. Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio.